bonito. Vocês treinaram esse boa noite? Ficou muito bonito. Então, faz um tempo realmente que eu não venho pregar aqui, mas eu tive aqui pouco tempo na ação social de vocês. Tem pouco tempo? Tem pouco tempo, não tem? Às vezes eu sou meio coisa com esse negócio de tempo, mas eu sei que tem pouco tempo que eu tive aqui. E graças a Deus por vocês, eu estou muito em casa. Eu falei com a Camila quando eu cheguei aqui, né? Que honra poder estar aqui com vocês, que honra poder estar aqui com ela. Muito tempo também que eu não a via. Me assustei com a idade da filha dela. A última vez que eu vi Camila, ela não estava nem com filho ainda. Para vocês terem ideia. Então, assim, é muito bom ver que a obra do Senhor não para. Às vezes eu brinco com uma amiga que é assim, a gente pode não estar se vendo, mas a gente está no mesmo trem. A gente só está em vagões separados, mas estamos caminhando para o mesmo lugar, trabalhando pela mesma causa, guiados pelo mesmo Senhor. Amém? Por isso? E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Eu passei o dia de hoje pensando no que o Senhor queria falar com vocês. Só que é muito interessante, né? Porque toda vez que a gente prepara algo para pregar, para dar um estudo, antes aquilo tem que passar por nós, né? Então eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração? Diante de tanta correria, diante dos dias que tem passado voando, diante de tanto cansaço, nós separamos esse tempo para ouvir a Tua voz. O que é que o Senhor tem para falar conosco? E aí veio um texto ao meu coração. Mas eu ia escrevendo e tentando amarrar as coisas. E eu confesso para as irmãs que ainda no meio do caminho do preparo do sermão, eu não estava entendendo o fechamento daquilo. E eu li, eu não gostava do que estava ali. Eu falei assim, isso não está legal. E aí, de repente, quando eu parti para a conclusão, eu consegui entender aquilo que o Senhor estava querendo me dizer. E eu peço a Deus para que eu seja fiel para passar isso para vocês. E que o coração de vocês estejam como uma boa terra, uma terra fértil, que receba a semente do Evangelho, a palavra do Senhor, que é sempre uma boa semente. Amém? Eu vou ler o texto bíblico e depois nós vamos orar juntas. Queria que as irmãs abrissem no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Amém? Vou esperar mais um pouquinho. Amém? E o boa noite foi mais forte do que esse amém. Estou confiante nesse amém, não. Vou esperar mais um minuto, hein? 1, 2. Amém? Amém? Agora sim. Lucas, capítulo 1, versículo 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas vou fazer hoje. Olha para essa pessoa do seu lado aí e diz assim: o Senhor está com você. Alegre-se.
Continuando o texto. Maria ficou perturbada. O anjo dá uma notícia, fica alegre, mas o coração dela ficou meio perturbado com essas palavras, pensando no que podia significar aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com uma sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar juntas. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecemos por esse tempo, te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem propósito e propósito eterno. Pedimos ao Senhor que tudo que acontecer nessa noite aponte para a Tua glória, aponte para a Tua grandeza, aponte para a Tua majestade, aponte para a Tua santidade, aponte para o Príncipe da Paz, para o Deus conosco. Meu Deus, que essa noite não seja sobre nós, que essa noite seja sobre o Senhor. Seja exaltado, seja adorado. Nós te damos liberdade, Senhor, para intervir nas nossas vidas, para entrar na nossa história, para mudar o rumo, para mudar a direção. Nós permitimos, Senhor. Seja o Deus que toca no barro. Nós somos vasos de barro, Senhor. Nos encha com aquilo que é valioso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãs, Maria foi uma mulher agraciada por Deus. Agraciada por Deus porque, como nós, ela se tornou alvo da bondade, da misericórdia, da graça de Deus. Falar sobre Maria é sempre polêmico, porque costuma-se polarizar as coisas. Mas hoje eu quero trazer de uma forma muito leve essa história para que a gente possa entender e aplicar aquilo que o Senhor tem para nós. Com o texto, nós percebemos que Maria foi uma mulher que ouviu a voz de Deus. Maria foi uma mulher que, ao ouvir o que Deus tinha para fazer com ela, ao ser chamada de agraciada por Deus, o seu coração fica inquieto. É muito interessante isso, e me chamou bastante atenção enquanto eu lia, porque por vezes nós pedimos ao Senhor para que fale conosco, para que nos oriente. Nós queremos ter uma experiência com Deus. E a gente fica assim: se o Senhor falar comigo, o meu coração vai se aquietar. Se o Senhor falar comigo, isso vai mudar. Eu vou saber que Ele está aqui comigo. Mas por vezes o Senhor fala e o coração não se aquieta. Pelo contrário, né? O Senhor falou com Maria e o texto logo vai dizer que ao invés dela se tranquilizar, pelo contrário, o coração dela se agitou, o coração dela se perturbou. E é muito interessante porque ao lermos a história, nós percebemos que Deus encontrou Maria numa época muito decisiva da sua vida. Numa época muito importante da sua vida. Maria estava noiva.
Maria estava prestes a casar. E ali, na sua fase adolescente, na sua fase menina ainda, sem entender muito o rumo que sua vida poderia tomar, mas já com planos e projetos, afinal, era uma mulher prestes a se casar. E, convenhamos, uma mulher prestes a se casar, uma menina prestes a se casar, tem sonhos, tem desejos, tem planos para a sua vida futura. Imagina como que vai ser sua vida com seu marido, imagina como que vai ser a sua casa, a criação dos seus filhos, o cuidado do seu lar. Tem quase um plano arquitetado para o futuro inteiro ali, né? E assim estava a vida de Maria, vivendo algo muito importante, muito intenso, e que naquela época se dava muito mais valor do que hoje em dia. A quebra de um noivado, naquela época, era a mesma coisa de um divórcio. Para eles, o noivado já era considerado, casou. Entretanto, eles não moravam juntos ainda, né? E aí o anjo do Senhor aparece nesse momento da vida de Maria e diz assim: olha, alegre-se. Alegre-se porque você foi agraciada. Alegre-se porque você foi encontrada. E é interessante porque o coração de Maria se perturba, porque ela sabe do momento em que está a sua vida. Ela sabe o que engravidar naquele momento poderia lhe causar, poderia lhe custar. Ela sabe que aparecer grávida naquele momento poderia ser um problema muito grande. Ela ainda não tinha relacionamento com seu noivo, por isso ela lança uma pergunta para o anjo: como que isso vai acontecer? Eu sou virgem, eu não casei. É interessante a gente notar, irmãos, irmãos, né? Tem uns irmãos por aí. É interessante a gente notar que Maria, ela não duvida. Ela pergunta. E às vezes a gente tem mania de embolar muito as coisas. A gente acha que perguntar algumas coisas a Deus é sinal de dúvida, é sinal de incredulidade. E não é. Olha para Maria. Maria chega e pergunta: como que isso vai acontecer? Tanto é que logo depois ela vai dizer assim, ó, que se cumpra em mim o que o meu Deus quer, que se cumpra em mim o teu querer. Não é que ela estava duvidando, mas pensa, uma menina recebeu uma proposta de Deus, de dizer que ela vai ser mãe de Jesus, e ela nem era casada. E o anjo explica para ela como que vai ser o processo. Você vai ser envolvida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai te encher. E você vai dar à luz a um homem santo. Essa notícia fez com que o coração dela entendesse um pouco mais do Deus que ela sempre ouviu na história. É diferente, né, irmãs? Quando a gente escuta algo sobre Deus e quando a gente vive algo com Deus. É muito diferente. A gente ouve vários testemunhos e aquilo engrandece, aquilo até aquieta o nosso coração, alimenta a nossa alma. Mas quando a gente vive algo com Deus, é diferente. E aqui Maria estava tendo a oportunidade de viver algo com Deus. E diante da sua vida e das suas tomadas de decisões, diante do seu momento importantíssimo, Maria decide dizer ao Senhor: estou aqui, cumpra em mim o seu querer. Estou aqui, aconteça comigo conforme a tua palavra. Estou aqui, que meus planos se dobrem à sua vontade. Ela se dispõe a mudar dos seus planos, a sua vida, para cumprir aquilo que Deus tem para ela.
Irmãs, vocês já devem ter reparado, toda vez que o Senhor intervém na história de mulheres, Ele transforma essa história em algo muito maior para a glória dEle. Toda vez que o Senhor encontra uma mulher e entra na história dela, a história dela se torna a história da glória de Deus. Deus interveio na vida de Sara. E através dessa intervenção, todas as famílias da terra são abençoadas. Deus encontra Ana envergonhada. Deus encontra mulheres que nem eram contadas como gente e transforma essas mulheres em personagens da sua história. Deus encontra a mulher samaritana nos seus poços de engano e transforma em mulher missionária para a glória dele. Deus transforma as histórias de mulheres que não eram ninguém. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome dessas mulheres, mas foram mulheres usadas para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus. Mulheres que, quando Deus interveio, quando Deus chegou, disse: Senhor, faça em mim. Senhor, pode se cumprir em mim. Senhor, eu acredito. Senhor, eu aceito. Senhor, eu creio. Senhor, eu vou bancar e estar com o Senhor até o fim. Todas as vezes que essas mulheres resolveram abrir mão dos seus planos para aceitar os planos de Deus, essas mulheres se tornaram muito maiores do que elas poderiam imaginar. Entretanto, a gente precisa entender uma coisa. Ser uma mulher que participa da história de Deus não tem a ver com a nossa história. Tem a ver com a história de Deus. Ser uma mulher que participa da história de Deus tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com apontar para quem Deus é. Não tem a ver com a gente. Tem tudo a ver com Ele. Quando Deus chegou para Maria, não foi para criar uma história de Maria. Quando Deus chegou para Maria, foi para criar uma história de redenção e amor pela humanidade. A história de Maria é sobre Deus. A história de Maria não é sobre os planos dela. A história de Maria é sobre reavaliar os nossos planos para permitir que os maiores planos de Deus se concretizem nessa terra. Irmãos, Maria era uma jovem que não engravidou do seu noivo e não tinha como provar que ela não foi infiel. Pelo contrário, muitos poderiam pensar que Maria tinha sido infiel, mas, na verdade, ela foi fiel ao Senhor. Muitos olhares para Maria poderiam dizer: olha lá, infiel. Enquanto Deus olhava e dizia: olha a fiel. Nos dispormos para cumprir os propósitos de Deus é correr risco, irmãs. É abrir mão. É nos sujeitarmos a negar os prazeres desse mundo, os prazeres rápidos desse mundo, para nos entregarmos ao prazer eterno de conviver com o Senhor. Para Maria carregar aquilo que Deus tinha para ela, Maria precisou vencer algumas coisas. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Em primeiro lugar, para Maria viver o que Deus tinha para ela, ela teve que aprender a não ser uma mulher soberba. Ela teve que aprender a ser uma mulher humilde. Maria, ela poderia se engrandecer por saber que estava carregando o Filho de Deus.
O homem queria redimir toda a humanidade, mas Maria, ela aprende a se submeter. Carregar aquilo que Deus tinha para Maria não aliviou a vida dela, não tornou a vida dela mais tranquila. No momento que ela disse, faça em mim o teu querer, ela não sabia a encrenca que ela ia arrumar para a vida dela. Mas ela bancou até o fim, em humildade, em saber que estava sendo a mãe de Jesus, mas ao mesmo tempo a discípula de Jesus, porque ela tinha que se submeter ao seu Senhor. Irmãs, imagina esse desafio. Você tem um filho que é seu Senhor. Carregar o Filho de Deus, cumprir aquilo que Deus tinha para ela, fez com que Maria abandonasse a sua vida pacata para viver uma das mais histórias de ação que ela poderia viver. Maria teve um filho numa manjedoura. Maria teve que sair fugitiva de onde ela estava. Maria teve que ficar caçando Jesus muitas vezes porque ele não estava onde ela queria que ele estivesse. Porque ele tinha uma agenda diferente da que ela queria que ele tivesse. Maria teve que aprender a humildade para carregar aquilo que Deus tinha para ela. Maria não podia, minhas irmãs, olhar para quem achou que ela tinha sido infiel a José e dizer assim, minha vitória agora tem sabor de mel. Todo mundo está vendo o meu Jesus. Agora eu estou sendo exaltada. Não era esse evangelho. Não era sobre ela. Irmãs, muitas vezes nós somos convidadas pelo Senhor a participar daquilo que Ele faz, a nos movimentarmos de acordo com o que o Senhor vai nos movimentando, a entrar em lugares que só o Senhor poderia nos levar. Mas, irmãs, isso não tem a ver conosco. É uma mensagem desagradável. Mas repara a sua vida e vê se em nenhum momento dentro de você não há uma soberba. Porque você ocupa um cargo na igreja, porque você tem um grau de escolaridade, porque o Senhor te colocou em determinado lugar para trabalhar. Verifica dentro de você. Verifica se o que você carrega no seu coração é soberba ou humildade. Porque o Senhor nos traz hoje aqui para nos alinhar com o propósito dEle. O Senhor nos traz hoje aqui para nos fazer entender, irmãs, que é sobre Ele. Maria entende que crer no Senhor é se tornar bem-aventurada. Maria entende que se tornar bem-aventurado, se tornar uma pessoa feliz, não tem nada a ver com os prazeres dessa terra. Não tem nada a ver com as conquistas dessa terra. Não tem nada a ver com o dinheiro que essa terra pode dar. Ser bem-aventurado está relacionado a crer naquilo que o Senhor pode fazer. Maria entende que uma vida feliz é uma vida de confiança no Senhor, no Deus que prometeu e no Deus que cumpre. E aí, mais uma vez, eu te convido a olhar para a sua vida. Como anda a sua fé? Porque às vezes, irmãs, nós somos incrédulos.
Às vezes nós somos incrédulos. A gente diz assim, a gente está aqui e diz que a gente confia. Mas dormir sem saber como vai pagar aquela conta amanhã é difícil. Dormir sem saber se a cura vai chegar é difícil. E aí Maria nos convoca a crer. A crer porque existe um Deus o qual nós servimos, que é o Deus do impossível. Que é o Deus que faz quando não há o que fazer. Que é o Deus que traz renovo quando não há nem árvore, quando não há nem tronco, quando não há nem água. Maria nos ensina a crer para ser bem-aventuradas. E aí a gente pode se confrontar e perguntar, será que eu creio mesmo em Deus? Porque assim, a gente muitas vezes pode crer que Deus salva a gente, né? Nós somos salvos pelo Senhor, amém. Cremos que o Senhor nos salvou, nos redimiu, e Ele vai voltar, e nós iremos morar com Ele. Nós cremos nisso. Mas você crê que o Senhor é o seu sustentador aqui e agora? Você crê que o Senhor é o seu Pai aqui e agora? Você crê que o Senhor pode te curar aqui e agora? Sabe, não é sobre... Eu não estou falando aqui nesse momento de uma fé de salvação. Eu estou falando na fé que sustenta o nosso dia a dia. De que às vezes está duro trabalhar e não vê o que você quer ver. Que às vezes está duro educar seu filho e não vê o que você quer ver. Que às vezes está duro, está num casamento e lutando por esse casamento, mas não acontece o que você tem orado para acontecer. E aí você tem fé para crer que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode fazer. Tem fé mesmo. Maria nos mostra também que quem escolhe o que vai fazer, a hora que vai fazer e com quem vai fazer é Deus. A gente não determina nada. É Deus que escolhe uma menina. Deus que escolheu o tempo exato de Jesus Cristo vir. É Deus que te escolheu. Olha para dentro de você e vê, tipo assim, de verdade. Ah, Jesus me escolheu por causa disso. Irmãs, tem nada. Ele te escolheu porque Ele quis. O que você tem foi Ele que deu. Maria nos ensina que é Deus que nos escolhe. E no tempo certo Ele intervém na nossa história. No tempo certo Ele entra e muda tudo, irmãs. No tempo certo Ele entra e muda a rota. Você está lá cheia dos seus planos, para você no final do ano isso vai acontecer. Aí Deus vem aqui hoje e diz assim, e aí, posso fazer em você o meu querer? Aí você fala assim, pode, já era, rasga os planos. Mas é o querer dele. Mas e como que vai? Não sei, é o querer dele. É como ele quer, a hora que ele quer. Minhas irmãs, quando eu pensei nesse tema renovo, eu olhei muito para a nossa caminhada feminina. Porque assim, ser mulher não é fácil. Ser mulher é um negócio muito difícil. Há 6 anos atrás, quando eu vim aqui, eu era uma menina. Eu estava pregando para as mulheres. Mas eu não sabia que ser mulher adulta era tão difícil. Agora eu sei. É cansativo ser mulher, tem hora. É ou não é? Eu não tenho filhos ainda.
E eu já estou cansada. Eu já estou... Quase que eu ouvi assim, ó. Imagina quando tiver... Aqui eu ouvi alguém falando assim. Eu estou tão cansada que eu vou tirar meu salto aqui agora. Tirei. Estou cansada. Irmãs, dá conta de trabalho, de casa. E ainda tem um negócio chamado vida social, né? Que você tem que dar conta. Esses dias, eu estava falando com minha mãe, que esses dias... Está sendo gravado, né? Deixa para lá. Porque eu não sei se a pessoa pode ver em algum momento, né? A pessoa vai saber. Mas eu estava falando, o que eu quis dizer para minha mãe é que eu, às vezes, não dou conta de vida social, sabe? De sair com os amigos, de fazer as coisas. Eu não tenho energia, porque, às vezes, chega o final de semana, eu quero entrar numa caverna chamada meu quarto e não sair de lá. Aí eu fico pensando, o dia que tiver uma criança, mamãe, mamãe, e do nada a mensagem virou um stand-up. Esses dias eu cheguei em casa e eu falei assim, hoje eu vou começar a fazer marmita e deixar preparado para a semana toda, que eu não aguento esse negócio de fazer comida. Fiz nada, porque no final de semana eu quero dormir, então eu não faço. Aí chega na segunda-feira, eu me arrependo. Irmãs, é muito difícil essa vida. Pagar conta, você não vê o seu dinheiro. Ele entra aqui e sai, ele acabou. Que injusto. Eu pensava que quando eu terminasse a faculdade, eu ia estar de bem com a vida. Não, os boletos duplicaram, triplicaram, não sei o quê. Esses dias ontem, eu estava com vontade de comer um macarrão com frango que a minha tia faz. Aí eu falei assim, tia, você faz para mim? Ela, faço, compro as coisas que eu faço. Eu quase me arrependi de comer quando eu fui no supermercado. Que frango caro é esse? Eu vou criar frango agora. Vou deixar de ser dentista para criar frango. Irmãs, não está fácil. Depois que casar, melhora? Divide o fardo. Iago, vamos demorar então, hein? Vamos demorar, hein? Irmãs, o que eu quero dizer com isso é que nós somos mulheres incríveis. Nós temos papéis diversos. Vocês são mães, vocês trabalham fora, vocês têm que cuidar do lar. Muitas vezes vocês são mães solos. Muitas vezes o seu marido está desempregado e é você quem sustenta a casa. E aí a gente chega no final do dia sobrecarregada, cansada, abatidas. E aí a gente precisa entender que é a hora que o Senhor intervém. E fala assim, vem, filho amado, vem em meus braços. São esses cansados, sobrecarregados e abatidos que o Senhor abraça. Que o Senhor intervém na história e diz assim, eu posso mudar isso. E usar isso para a minha glória. Eu posso mudar a sua história, Keila. E usar isso para a minha glória. Porque a sua história não tem a ver com você, mas tem a ver com o plano global de Deus, de apontar a glória dele.
Porque aqui, às vezes, a gente lê pequenas histórias e a gente fala, poxa, a história de Maria é legal. Mas é a história de Deus através de Maria. E um dia vão ouvir a sua história e vão falar assim, olha o que Deus faz. Olha o que Deus pode fazer. Essa mulher não aguentava mais dar um passo, mas olha o que Deus faz. Essa mulher não aguentava sair no final de semana, mas olha como que Deus renovou a energia. Eis aqui, olha onde eu estou. Que horas são? 15 para as 10. Olha o que Deus faz. Irmãs, quando eu pensei nesse tema e nessas mulheres, eu só pensei assim, Senhor, nós estamos cansadas. Nós estamos cansadas. E eu não estou falando de um cansaço espiritual. Nós estamos cansadas fisicamente também. Nossa mente está cansada. Nosso corpo está cansado. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a descansar. Às vezes o renovo, isso que nem está mais aqui, o renovo que você quer está no descanso que você não consegue tirar. Irmãs, eu tive uma experiência muito interessante uns meses atrás. Eu estava me sentindo muito cansada, como eu falei com as irmãs, muito cansada. Eu não estava tendo força para fazer meu devocional. Eu não estava tendo força para orar. Eu estava assim, Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo. E aí eu, fazendo alguns exames, eu descobri que eu estava com anemia. Eu não ia conseguir mesmo. Eu precisei tomar ferro. Eu não ia conseguir. Irmãs, falando de sério, qual foi a última vez que você foi ao médico se cuidar? Qual foi a última vez que você avaliou a sua saúde? Porque às vezes o renovo que você está pedindo a Deus está no cuidado que você não está tendo consigo mesma. O Senhor nos ordenou parar, descansar. A gente vive num ativismo muito grande. É casa, é trabalho, é casa, é trabalho, é casa, é trabalho. E o Senhor nos convida a parar. Se a terra precisava parar para descansar, imagina a gente. Irmãs, nós não somos máquinas, não. A gente não precisa dar conta de tudo, não. A casa pode esperar um pouquinho. Às vezes até o compromisso do trabalho pode esperar um pouquinho. Eu precisei aprender a parar. Aprender a colocar meu celular no modo silencioso quando eu entro em casa. Porque às vezes não para. E o nosso cérebro fica lá. Isso foi só um parênteses que eu abri, não estava na mensagem, não. Agora eu tenho que ver como que eu vou retornar para cá. Mas é isso. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei, Senhor, nós estamos pedindo um fôlego ao Senhor. Nós estamos pedindo um pouco mais para a gente aguentar a caminhada, porque não está fácil. Porque está complicado, porque está cansativo. E a gente precisa aprender um modo de viver com o Senhor. A gente precisa aprender um modo leve de existência com o Senhor. Não é com o Instagram. Não é bater a meta do Instagram. Não é elevar meu nível de vida ao nível da blogueira do Instagram. Porque não tem a ver com isso. Não tem a ver com essa correria que querem nos colocar.
mas tem a ver com as pausas para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a pausar a nossa vida para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro muito de Elias, quando eu falo sobre pausas, né? Elias, escondido na caverna, com medo, com seu coração apertado. Passa vento, passa fogo, passa barulho, passa isso, passa aquilo. E o Senhor vem com Na agitação a gente não escuta a brisa. Na agitação a gente não escuta a voz suave. A gente precisa parar, minhas irmãs. E aí quando a gente para, o Senhor fala. No início do ano, eu fui para uma escola de missões. Aí eu voltei para o pastor Carlos, eu falei assim, pastor Carlos, eu quero ir para não sei aonde, não sei o quê, eu vou fazer papapá. E ele lá ouvindo. Ele falou assim, amém, minha filha. E ele me fez um pedido. Ele falou assim, se aquiete. Se com você quieta, o Senhor continuar falando, você vai. Porque a gente precisa se aquietar. A gente precisa parar e deixar o Senhor falar. E aí Maria ouviu a voz de Deus. Se eu voltar para Maria, senão a gente não vai embora. E aí Maria ouviu a voz de Deus. Ouviu o recado do anjo. E aí eu quero ler com vocês, no mesmo Lucas 1, a partir do versículo 43. Porque Maria entendeu algumas coisas que nós precisamos entender nessa noite. Eu tenho mais um tempinho? Então tá bom, vou ser rápida agora. Diz assim, o Cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Olha o que a gente conversou sobre humildade. Ela se reconhece humilde. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Sou bem-aventurada porque Deus está agindo por mim. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Irmãos, 7 coisas rápidas para você aprender com Maria. Primeira coisa, você serve a um Deus que te contempla. Você serve a um Deus que te vê. Você serve a um Deus que sabe exatamente a hora de intervir na sua vida. Você serve a um Deus que está vendo tudo. Deus está vendo. Calma. Não se inquiete. Deus está vendo. Segunda coisa, Deus faz grandes coisas. Irmãs, nosso Deus não é um Deus mais ou menos. Nosso Deus é um Deus que faz coisas com o tempo. Ele não faz uma coisa muitas vezes da noite para o dia. Às vezes demora, né? Um choro demora mais de uma noite. Às vezes a gente vê várias noites em claro. Mas grandes coisas faz o Senhor. Espere, porque a hora que Ele fizer, vai ser grande coisa.
Terceiro lugar, nosso Deus é misericordioso. Nosso Deus tem compaixão. Nosso Deus não é um Deus que quer te ver longe, que quer seu problema longe dele. Nosso Deus é um Deus que te abraça. Nosso Deus é um Deus que ouve as suas orações. Nosso Deus é um Deus que te deixa chegar perto, te deixa chegar no colo. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Quarta coisa, nosso Deus abate os soberbos. Cuidado com seu coração. Nosso Deus exalta os humildes. Tem sempre aquela piada, né? Que horas que os humildes serão exaltados? Eu não sei. Mas que o nosso Deus vai fazer isso, Ele vai. Calma, Ele vai fazer. Sexta coisa. Deus alimenta os famintos. De que você tem fome? Você tem fome de Deus? Você veio aqui nessa noite com fome de Deus? Com fome de receber do Senhor? Com fome de ouvir a voz de Deus? Com fome de entender o que Deus tem para a sua vida? Porque se você veio, Deus vai falar com você. Deus vai direcionar. Deus alimenta os famintos. E por último, Deus não se esquece do seu povo. Deus é um Deus que ampara o seu povo. Irmãs, Deus quer te amparar nessa noite. Como eu falei, há muitas de nós que chegam aqui cansadas, sobrecarregadas, sem saber como que vai ser o futuro, sem saber como que vai ser o amanhã. E às vezes a gente precisa ouvir o que Deus vai fazer. E talvez seja nessa noite que Deus quer falar com você o que Ele vai fazer com você. Quero convidar você a fechar seus olhos. Eu não sei como está seu coração. Eu não sei se saber que Deus vai falar hoje com você te alegra, te acalma, agita seu coração. Mas Deus quer usar a sua história para ser a história da glória dele. Raíza, mas você não sabe que lá em casa o meu filho está nas drogas e todo dia eu oro e Deus não tem feito nada. Calma. A sua história será a história da glória de Deus. Raíza, mas meu casamento está aos pedaços. Eu estou a uma vírgula de pedir a separação, de pedir o divórcio, de mandar ele embora. Calma. Se não tiver relação com abuso, aguarde que o Senhor fará. Raíza, a pressão na minha faculdade é muito grande. A pressão no meu trabalho. Os convites que eu recebo. As propostas que me fazem. Calma. Deus ampara o seu povo. Mas se eu não fizer isso, Raíza, eu não vou ter como pagar a conta. Calma. Deus ampara o seu povo. Raíza, eu não tenho rumo para a minha vida. Calma. Deus te achou nessa noite. Eu não sei os motivos das suas lágrimas.
Eu não sei o motivo do seu coração estar acelerado agora. Eu não sei a expectativa que você veio nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está aqui. Toda vez que uma mulher encontrou com Deus, toda vez que uma mulher encontrou Jesus aqui nessa palavra, fiel e verdadeira, a vida dela foi transformada. Toda vez. E eu queria convidar você que quer falar assim: Senhor, a minha história está um lixo. Tá um papel amassado. Eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei que horas agir, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu queria convidar você que quer permitir que a sua história vire a história da glória de Deus. Raíza, está tudo tranquilo para mim, mas eu quero que a minha história seja como a de Maria. Que mesmo tudo pacato, Deus intervenha e mude tudo para a glória de Deus, dele. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Se esse momento fosse um contrato, eu ia colocar em letras bem grandes agora, assim: você entendeu que a partir do momento que Deus intervém, o negócio muda, né? Vocês entenderam isso? Amém? Então tá bom. Eu quero orar por você. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Tocando agora, já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Deus, Ele te renova para mais uma jornada. Para mais um período, para mais um tempo. Respira, pega fôlego. Irmãs, eu confesso que eu não sei por que eu vou falar isso, mas talvez seja para alguém. Quando eu tinha uns 15, 16 anos assim, eu sabia, de alguma forma, que Deus tem para minha vida um chamado missionário. É como se eu sempre soubesse disso. E aí,
quando eu fiz 18 anos e eu terminei o ensino médio, eu fui fazer uma escola de missões lá em Belo Horizonte. Na época, o Diante do Trono tinha uma escola lá e eu fui para lá, para essa escola. Mas devido aos problemas e dificuldades familiares, eu retornei. Quando eu retornei, eu fiz um seminário aqui em Campos, onde o pastor Robson foi meu professor. E aí no seminário as pessoas começaram a falar assim: ah, pastora Raíza, pastora Raíza, pastora Raíza. E eu comecei a aceitar o chamado pastoral. E eu comecei a trabalhar na igreja dessa forma, com jovens, com adolescentes. Sempre trabalhei assim. E aí eu comecei a fazer faculdade de odontologia. E sabe aquela coisa que parece que morreu? Aquela coisa que parecia coisa de criança, coisa de adolescente. Era eu acerca do meu chamado missionário. Eu falava assim, foi coisa de momento. Quando foi esse ano, eu terminei a faculdade no final do ano passado. Quando foi esse ano, o Senhor trouxe clareza sobre isso. E o Senhor confirmou o meu chamado missionário. E me renovou. Às vezes, o renovo que você precisa está justamente na mudança de estratégia que o Senhor vai trazer para a sua vida. Às vezes você está pensando que sua vida é para uma coisa e o Senhor nessa noite te diz que é para outra coisa. Às vezes você acha que seu trabalho é aqui dentro da igreja e o Senhor quer te levar lá para a rua. Às vezes você acha que seu trabalho é lá na rua e o Senhor quer te trazer aqui para dentro da igreja. Irmãs, eu estou percebendo que o Senhor está mudando rotas nessa noite. Sabe o que eu falava para Deus? Eu falava assim, agora eu estou velha já. Agora eu já estou trabalhando. Agora eu já estou pensando em outra coisa. Agora eu quero casar. Agora eu quero me estabelecer. Mas lá atrás, eu disse ao Senhor, faça em mim o teu querer. E quando eu disse, faça em mim o teu querer, significa que hoje eu tenho que rasgar os meus planos para cumprir o querer de Deus. Eu não sei quem é, mas eu estou sentindo isso dentro de mim. Deus está mudando rotas aqui. Feche seus olhos por um momento. Deus, obrigada. Obrigada pela tua palavra. Tua palavra que é fiel, verdadeira. Meu Deus, eu oro aqui para que o Senhor venha com teu Espírito Santo e nos envolva no plano da tua glória. Jesus, nós entregamos nessa noite todos os nossos planos que estão nos consumindo para cumprir. Todos os nossos projetos que estão acabando com nossa energia para que a gente consiga cumprir. Nós entregamos tudo para o Senhor. Para que de forma leve nós venhamos cumprir o teu chamado para as nossas vidas. Nós nessa noite dizemos, Senhor, pode intervir na nossa história. Senhor, pode entrar e rasgar os nossos planos. Senhor, nós queremos ser mulheres obedientes ao Senhor. Nós queremos ser mulheres que te sirvam, ó Pai, dentro de casa, com os nossos filhos, marido, trabalho.
Que a nossa vida não seja sobre nós, ó Pai. Cumpra em nós o teu querer. Meu Deus, no final do dia, o que nos importa é ouvir a tua voz. É saber que paramos o nosso dia e obedecemos ao que o Senhor quis que fizéssemos. Meu Deus, não deixe que o nosso coração se engane. Não deixe que o nosso coração se amarre nas tentações desse mundo, nas propostas desse mundo. Mas que nós sejamos fiéis, ó Pai, ao Senhor. Cumpra em nós conforme o teu querer. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Renova-me, Senhor Jesus.